Ele é o tipo de homem que abre portas, que se lembra de aniversários e que preferiria morrer a levantar a voz para uma mulher. O homem que foi criado para tratar as mulheres com respeito, para se comunicar com calma, para resolver problemas através do diálogo em vez da dominação. O gigante gentil que se orgulha de nunca ser aquele cara que perde a paciência, mas observe-o após 6 meses em um relacionamento com a mulher errada, e você testemunhará uma transformação que faria o médico e o monstro parecer um mero ajuste de personalidade. O homem paciente se torna o homem raivoso. O comunicador gentil se torna o gritador frustrado. O parceiro respeitoso se torna o agressor ressentido. E aqui está a parte que fará você questionar tudo o que pensa que sabe sobre dinâmicas de relacionamento. Ela o criou. Não intencionalmente, não maliciosamente, mas através de um processo de condicionamento psicológico tão sutil e eficaz que nenhum dos dois percebe que está acontecendo até ser tarde demais. Hoje, vou expor o mecanismo oculto pelo qual mulheres acidentalmente treinam os homens mais pacientes para se tornarem os homens raivosos que elas afirmam odiar. Porque entender esse processo não é apenas sobre salvar relacionamentos. É sobre impedir que homens bons se tornem os monstros que nunca quiseram ser. Todo relacionamento é um laboratório comportamental, onde as ações são constantemente reforçadas ou extintas. A mulher se torna a cientista, embora não perceba que está conduzindo experimentos. O homem se torna o sujeito do teste, embora não entenda o que está sendo testado. E os resultados desses experimentos inconscientes determinam se o amor cresce ou morre, se o respeito floresce ou murcha, se a paciência persiste ou se transforma em fúria. Eis como o experimento normalmente começa. O homem paciente percebe algo que o incomoda. Talvez ela esteja sempre atrasada. Talvez ela descarte suas opiniões em público. Talvez ela tome decisões financeiras sem consultá-lo. Talvez ela flerte com outros homens de maneiras que o deixam desconfortável. Sendo o comunicador respeitoso que é, ele aborda o assunto com delicadeza. Amor, notei que quando estávamos jantando ontem à noite, você me interrompeu várias vezes enquanto eu falava. Isso me fez sentir como se meus pensamentos não fossem importantes para você. A resposta dela? Nada. Ou pior que nada. Desvio, minimização, contra-acusação. Você está sendo sensível demais. Não foi isso que aconteceu. Você está tentando me controlar. A comunicação calma e respeitosa do homem paciente ricocheteia nela como água em um pato. Então ele tenta novamente. Abordagem diferente. Mesmo respeito. Talvez ele espere por um momento melhor. Talvez ele enquadre de forma diferente. Talvez ele se concentre em seus sentimentos em vez das ações dela. O resultado permanece o mesmo. Ignorado, descartado, invalidado. É aqui que o condicionamento começa. Ela acabou de ensiná-lo que a comunicação respeitosa não gera resultados. A discussão calma não produz mudança. Pedidos pacientes caem em ouvidos surdos. Ela, inadvertidamente, o programou para entender que seu estilo de comunicação preferido, aquele que ele foi ensinado a usar, aquele que reflete seus valores, é inútil neste relacionamento. O que acontece a seguir segue um padrão psicológico previsível que se desenrola em relacionamentos em todo o mundo. O homem paciente, tendo aprendido que a comunicação respeitosa falha, começa a procurar inconscientemente por um estilo de comunicação que funcione. Seu cérebro começa a executar o que eu chamo de algoritmo da escalada, uma busca desesperada pelo volume, tom e intensidade que finalmente a farão ouvir. Ele tenta ser mais direto, ainda nada. Ele tenta ser mais sério, ainda ignorado. Ele tenta ser mais persistente, ainda descartado. Cada tentativa fracassada o ensina que ele precisa escalar ainda mais para romper sua parede de indiferença. Esse processo pode levar semanas, meses, às vezes anos. O homem paciente não quer se tornar raivoso. Ele luta contra isso, resiste, tenta todas as alternativas que pode imaginar. Ele tentará ser mais engraçado, pensando que o humor pode funcionar. Ele tentará ser mais romântico, esperando que o afeto abra seus ouvidos. Ele experimentará com o tempo, com o local, com diferentes abordagens e palavras diferentes. Mas ela, sem saber,
Projetou um sistema onde apenas um tipo de comunicação consegue passar: comunicação escalada, comunicação alta, comunicação raivosa, o tipo que a faz prestar atenção porque ameaça a paz que ela vinha tomando como garantida. No momento em que ele finalmente levanta a voz, não porque quer, mas porque esgotou todas as outras opções, algo mágico acontece. Ela ouve. Ela responde. Ela reconhece o problema. Ela pode até se desculpar ou prometer mudar. Nesse momento, ela completou seu condicionamento comportamental. Ela o ensinou que a raiva funciona onde a paciência falhou, que a agressão tem sucesso onde o respeito tropeçou, que o estilo de comunicação que ele despreza em outros homens é o único estilo de comunicação que funciona neste relacionamento. A tragédia dessa dinâmica é que os homens pacientes são muitas vezes os que caem mais fundo nessa armadilha. Homens impacientes, homens agressivos, homens naturalmente dominantes. Eles escalam rapidamente e estabelecem seus padrões de comunicação cedo. Eles podem se dar ao luxo de serem caçadores preguiçosos porque a presa é abundante. Mas os homens pacientes investem meses ou anos tentando fazer a comunicação respeitosa funcionar antes de adotarem relutantemente a abordagem raivosa que finalmente gera resultados. Isso cria uma crise psicológica para o homem paciente. Ele se vê tornando-se alguém que não reconhece, alguém que não respeita, alguém que ele jurou que nunca se tornaria. Ele começa a questionar sua própria sanidade. Eu sou o problema? Eu sou realmente uma pessoa raivosa que estava apenas fingindo ser paciente? Como me tornei o tipo de homem que grita com mulheres? A resposta é simples. Ele foi treinado, condicionado, programado por uma mulher que não respondia a mais nada. Ele não escolheu se tornar raivoso. Ele foi sistematicamente ensinado que a raiva era a única língua que ela entendia. Mas é aqui que a psicologia se torna verdadeiramente insidiosa. Uma vez que esse padrão é estabelecido, ele se torna autorreforçador. Ela começa a responder à raiva dele não porque de repente o respeita, mas porque teme a perturbação do conflito. Ele continua usando a raiva não porque gosta, mas porque é a única ferramenta em seu kit de ferramentas de relacionamento que produz resultados. Ambos começam a odiar a dinâmica, mas nenhum entende como escapar dela. Ela o vê como um homem raivoso que grita para conseguir o que quer. Ele a vê como alguém que o força a gritar porque ela não ouvirá mais nada. Ambos estão certos. E ambos estão presos em um sistema que não serve a nenhum deles. Quando um homem paciente percebe que está sendo sistematicamente ignorado, a menos que escale para a raiva, ele chega a uma encruzilhada psicológica com 3 caminhos possíveis. Cada caminho leva a uma versão diferente de si mesmo. E a escolha que ele faz determinará não apenas o destino deste relacionamento, mas a trajetória de seu desenvolvimento de caráter por muitos anos. O caminho 1 é a estrada da escalada. É aqui que a maioria dos homens acaba, quase por padrão. Tendo descoberto que a raiva gera resultados, eles começam a incorporá-la mais regularmente em seu estilo de comunicação. O que começou como um último recurso desesperado, torna-se o procedimento operacional padrão. Eles se transformam de homens pacientes que ocasionalmente ficam com raiva em homens raivosos que ocasionalmente mostram paciência. Este caminho cria o que eu chamo de vício em raiva. Não porque os homens gostem de estar com raiva, mas porque se tornam dependentes da raiva como sua principal ferramenta para serem ouvidos, respeitados e levados a sério. Eles perdem a fé em sua capacidade de influenciar seu ambiente através da discussão calma e se tornam dependentes da volatilidade emocional para criar mudanças. O custo psicológico é enorme. Esses homens perdem o respeito por si mesmos, enquanto se observam se tornar o tipo de homem que costumavam julgar. Eles desenvolvem uma vergonha interna sobre seu estilo de comunicação, mas se sentem presos por sua eficácia. Eles sabem que não estão sendo suas melhores versões, mas também sabem que é a única versão de si mesmos que gera resultados neste relacionamento. O caminho 2 é o colapso interno. Alguns homens pacientes, horrorizados com sua própria capacidade para a raiva, escolhem se fechar completamente em vez de se tornarem alguém que desprezam. Eles param de comunicar suas necessidades, param de estabelecer limites, param de esperar que suas preocupações sejam abordadas. Eles se tornam fantasmas em seus próprios relacionamentos,
fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Este caminho cria o que os psicólogos chamam de desamparo aprendido. Esses homens se convencem de que suas necessidades não importam, que suas opiniões não são válidas, que seu papel no relacionamento é aceitar qualquer comportamento que sua parceira ofereça. Eles se tornam cascas de si mesmos, trocando sua voz pela paz, suas necessidades pela harmonia, seu autorrespeito pela aprovação dela. A tragédia deste caminho é que ele não resolve o problema, apenas o move para o subsolo. As questões que precisavam ser abordadas não desaparecem. Elas infeccionam. O ressentimento não desaparece. Ele se acumula. Esses homens muitas vezes se tornam passivo-agressivos, indiretos e emocionalmente indisponíveis, enquanto tentam se proteger de mais decepções. O caminho 3 é a saída estratégica. Este é o caminho escolhido por homens pacientes que reconhecem o processo de condicionamento e se recusam a participar dele. Eles entendem que uma mulher que só responde à raiva é uma mulher que irá sistematicamente corroer seu caráter ao longo do tempo. Em vez de se tornarem alguém que não respeitam ou desaparecerem em si mesmos, eles escolhem partir. Este caminho requer o mais alto nível de autoconsciência e instinto de autopreservação. Esses homens reconhecem que algumas dinâmicas de relacionamento são inerentemente tóxicas, independentemente dos indivíduos envolvidos. Eles entendem que permanecer em um relacionamento que exige que eles sejam versões piores de si mesmos é uma forma de autodestruição que nenhuma quantidade de amor pode justificar. Entender como esse processo de condicionamento funciona exige o exame dos mecanismos específicos pelos quais homens pacientes são treinados para abandonar seu estilo de comunicação natural. Não é uma conspiração consciente das mulheres para criar homens raivosos, mas sim um padrão inconsciente de reforço comportamental que produz resultados previsíveis. O processo começa com o que eu chamo de síndrome da resposta seletiva. A mulher em questão não ignora intencionalmente a comunicação calma e responde à comunicação raivosa. Ela simplesmente acha os pedidos calmos mais fáceis de descartar e os surtos de raiva mais difíceis de ignorar. A comunicação calma parece opcional. A comunicação raivosa parece urgente. Quando ele diz, "Eu realmente apreciaria se você pudesse me avisar quando estiver atrasada", o cérebro dela processa isso como uma sugestão que pode ser considerada mais tarde ou esquecida completamente. Quando ele diz, "Estou cansado de você se atrasar o tempo todo sem qualquer consideração pelo meu tempo", o cérebro dela processa isso como uma crise que requer atenção imediata. Essa diferença no processamento cria o cronograma de reforço que molda o comportamento dele. Os psicólogos há muito entendem que o reforço intermitente, às vezes obtendo resultados, às vezes não, é a ferramenta de condicionamento mais poderosa disponível. Mas o que está acontecendo aqui é ainda mais insidioso. É o reforço diferencial baseado na intensidade emocional. O homem paciente aprende que seus pedidos calmos têm uma taxa de sucesso próxima de 0, enquanto seus surtos de raiva têm uma taxa de sucesso muito maior. Seu cérebro, projetado pela evolução para repetir comportamentos que produzem os resultados desejados, começa a mudar seu estilo de comunicação padrão para a abordagem que funciona. Este processo é acelerado pelo que chamo de ilusão da urgência. Quando ele finalmente fica com raiva e ela finalmente responde, ambos interpretam a resposta dela como prova de que o problema era finalmente sério o suficiente para merecer atenção. Eles não percebem que o problema sempre foi sério. O que mudou não foi a importância do problema, mas o volume em que foi apresentado. O aspecto mais devastador dessa dinâmica é como ela corrói sistematicamente a base de respeito que relacionamentos saudáveis exigem. Quando uma mulher só responde às preocupações de um homem, quando ele as expressa com raiva, ela inadvertidamente comunica que sua comunicação calma e respeitosa não é digna de sua atenção. Isso cria o que chamo de recessão do respeito na economia do relacionamento. O homem paciente começa a sentir que seus pensamentos, sentimentos e preocupações só importam quando ele os embala em raiva. Sua abordagem respeitosa à comunicação, a abordagem que representa seus valores, seu caráter, seu melhor eu, torna-se moeda sem valor no mercado do relacionamento.
Enquanto isso, a mulher começa a vê-lo como cada vez mais agressivo e irracional, sem entender que ela o treinou para se comunicar dessa maneira. Ela não conecta seu padrão de ignorar os pedidos calmos dele com o padrão dele de escalar para ser ouvido. Em sua mente, ela está lidando com um homem que se tornou inexplicavelmente raivoso e difícil. Isso cria um ciclo de feedback de desrespeito mútuo. Ele perde o respeito por ela porque ela o força a gritar para ser ouvido. Ela perde o respeito por ele porque ele grita para ser ouvido. Nenhum entende seu papel na criação da dinâmica que está destruindo sua conexão. A recessão do respeito se espalha para além dos padrões de comunicação. Ele começa a questionar se ela realmente o valoriza como parceiro, já que ela claramente não valoriza sua forma preferida de se expressar. Ela começa a questionar o caráter dele, já que ele claramente tem problemas de controle da raiva que a deixam desconfortável. Os homens pacientes enfrentam uma armadilha psicológica particularmente cruel em relacionamentos onde apenas a comunicação raivosa funciona. A sociedade passou décadas ensinando aos homens que a raiva é masculinidade tóxica, que levantar a voz é abuso, que qualquer forma de comunicação agressiva é inaceitável em relacionamentos com mulheres. Simultaneamente, eles se encontram em relacionamentos com mulheres que, inconscientemente, projetaram sistemas onde a raiva é a única ferramenta de comunicação eficaz. Eles estão condenados se ficarem com raiva, pois a sociedade os rotula como tóxicos, e condenados se não ficarem, pois suas preocupações são ignoradas indefinidamente. Esse dilema cria uma pressão psicológica intensa. O homem paciente sabe que escalar para a raiva viola tudo o que lhe foi ensinado sobre masculinidade saudável. Mas ele também sabe que manter a calma significa aceitar que suas necessidades nunca serão atendidas, que seus limites nunca serão respeitados e que sua voz nunca será ouvida. A ironia mais cruel é que as mulheres que criam essas dinâmicas, muitas vezes, se consideram defensoras da masculinidade saudável. Elas genuinamente acreditam que querem homens que se comuniquem com calma e respeito. Elas apenas não percebem que criaram ambientes de relacionamento onde a comunicação calma e respeitosa é sistematicamente punida com indiferença. A raiz desse processo de condicionamento reside em como diferentes estilos de comunicação competem por atenção. Na economia moderna dos relacionamentos, as mulheres de hoje são bombardeadas com informações, pedidos, opiniões e demandas sobre sua largura de banda mental. Nesse ambiente, a comunicação calma se perde no ruído, enquanto a intensidade emocional corta a desordem. Quando um homem paciente faz um pedido respeitoso, ele se junta à fila de centenas de outras entradas, competindo pelo poder de processamento mental dela. Seu tom calmo sinaliza que o problema não é urgente. Então o cérebro dela naturalmente prioriza preocupações mais prementes. A entrega respeitosa sugere que o assunto pode ser tratado mais tarde, então ele é arquivado e muitas vezes esquecido. Mas quando ele finalmente escala para a raiva, tudo muda. A comunicação raivosa contorna o sistema de filtragem normal e exige atenção imediata. O cérebro dela a processa como uma ameaça potencial à estabilidade do relacionamento, acionando respostas de luta ou fuga que a forçam a se concentrar no problema agora mesmo. Isso não é manipulação consciente. É psicologia evolutiva em ação. Os cérebros humanos são programados para prestar atenção à intensidade emocional, porque a intensidade historicamente sinalizava perigo ou urgência. No contexto moderno do relacionamento, essa programação antiga acidentalmente ensina aos homens pacientes que a intensidade emocional é a única maneira de romper as barreiras de atenção de sua parceira. As vítimas mais trágicas dessa dinâmica são frequentemente os homens mais pacientes, aqueles que tentam por mais tempo fazer a comunicação respeitosa funcionar antes de recorrer à raiva. A paciência deles se torna sua maior fraqueza porque permite que o processo de condicionamento siga seu curso completo. Um homem impaciente pode escalar rapidamente, estabelecendo cedo no relacionamento que ele espera ser ouvido quando fala. Isso cria limites e expectativas claras, que impedem a lenta erosão do respeito que os homens pacientes experimentam.
Mas o homem paciente dá a ela centenas de oportunidades para responder à comunicação calma antes de finalmente tentar a raiva. No momento em que ele descobre que a raiva funciona, o padrão já se tornou profundamente enraizado. Ela teve meses ou anos para praticar ignorar seus pedidos respeitosos, tornando essa sua resposta padrão à sua comunicação não raivosa. Esse paradoxo do paciente significa que os homens mais comprometidos com padrões de comunicação saudáveis são os mais propensos a terem esses padrões sistematicamente destruídos. Sua virtude se torna sua vulnerabilidade, e seu compromisso com o diálogo respeitoso se torna a corda com a qual eles enforcam seu próprio desenvolvimento de caráter. Quando os homens pacientes finalmente escalam para a raiva e obtêm resultados, eles muitas vezes interpretam mal o que está acontecendo. Eles pensam que finalmente a alcançaram, que finalmente a fizeram entender o quão importante o problema é para eles. Na realidade, eles simplesmente acionaram o sistema de resposta de emergência dela. O cérebro dela não processa a raiva dele como prova de que o problema importa mais do que ela imaginava. Ele processa a raiva dele como prova de que a estabilidade do relacionamento está sob ameaça e requer controle de danos imediato. Ela responde não porque de repente respeita a preocupação dele, mas porque quer restaurar o equilíbrio o mais rápido possível. Esse mal-entendido perpetua o ciclo. Ele acredita que sua raiva a ajudou a entender sua perspectiva, quando na verdade sua raiva simplesmente ativou seus reflexos de evitação de conflitos. Ela acredita que a raiva dele foi uma reação exagerada e irracional a um problema menor, quando na verdade sua raiva foi o resultado previsível de ter problemas menores ignorados até se tornarem frustrações maiores. Nenhum entende a verdadeira dinâmica em jogo. Ela acidentalmente o treinou para usar seu sistema de resposta de emergência como seu método principal de comunicação no relacionamento. Ele pensa que finalmente está sendo ouvido. Ela pensa que ele se tornou excessivamente agressivo. Ambos estão errados sobre o que realmente está acontecendo. O aspecto mais insidioso desse condicionamento é como ele corrói gradualmente os traços de caráter centrais do homem paciente. Ele não acorda um dia e decide se tornar uma pessoa raivosa. Em vez disso, ele experimenta um assassinato de caráter em câmera lenta que acontece um pedido descartado de cada vez. Mês 1, ele tenta a comunicação calma. Falha, mas ele mantém a fé no processo. Ela provavelmente estava apenas distraída. Mês 3, ele tentou várias abordagens. Nenhuma funcionou, mas ele ainda acredita que a comunicação respeitosa é o caminho certo. Talvez eu precise encontrar um momento melhor. Mês 6, ele esgotou seu repertório de abordagens respeitosas e está começando a duvidar de suas próprias habilidades de comunicação. Talvez eu não esteja me explicando claramente. Mês 9, ele está começando a sentir o ressentimento crescer, mas ainda se recusa a escalar. Eu não vou me tornar um daqueles caras que gritam com mulheres. Mês 12, ele finalmente explode, grita e obtém resultados imediatos. O condicionamento está completo. Quando ele percebe o que aconteceu, o dano ao seu autoconceito é significativo. Ele não se vê mais como alguém cuja comunicação calma é eficaz. Ele não confia mais em sua capacidade de influenciar seu ambiente através do diálogo respeitoso. Ele aprendeu a ver a raiva como sua ferramenta mais confiável para criar mudanças. Essa erosão do caráter se estende para além do relacionamento. Homens que aprendem que a raiva funciona em contextos românticos muitas vezes começam a aplicar os mesmos princípios em situações profissionais, familiares e sociais. O homem paciente se torna o homem raivoso em todas as áreas de sua vida. Entender essa dinâmica cria uma oportunidade de prevenção que serve tanto a homens quanto a mulheres. Mulheres que reconhecem seu padrão de ignorar a comunicação respeitosa podem se treinar conscientemente para responder a pedidos pacientes antes que eles escalem. Homens que entendem o processo de condicionamento podem estabelecer limites mais cedo para evitar que o padrão se desenvolva. Para as mulheres, a prevenção requer o reconhecimento de que descartar a comunicação calma cria a própria comunicação agressiva que elas afirmam não gostar. Quando um homem paciente faz um pedido respeitoso, tratá-lo com a mesma urgência de uma demanda raivosa
O impede de aprender que a raiva é necessária para obter atenção. Isso não significa concordar com todos os pedidos, mas significa reconhecer cada pedido prontamente e claramente. Eu entendo que você gostaria que eu te mandasse uma mensagem quando estou atrasada. Eu não acho que seja necessário, mas ouço que é importante para você. Vamos discutir isso. Essa resposta impede que o ciclo de condicionamento comece. Para os homens, a prevenção requer o estabelecimento de expectativas de comunicação claras, no início dos relacionamentos e sua aplicação consistente. Eu prefiro discutir problemas com calma e respeito. Se essa abordagem não funcionar para resolver problemas entre nós, então provavelmente não somos compatíveis a longo prazo. Essa definição de limites impede a lenta erosão do respeito que transforma homens pacientes em homens raivosos. Também identifica mulheres que são capazes de responder à comunicação respeitosa antes que um investimento emocional significativo ocorra. Todo homem paciente eventualmente enfrenta a escolha final. Você se tornará alguém que não respeita para manter um relacionamento com alguém que não respeitará seu estilo de comunicação preferido? Ou você escolherá permanecer alguém que você respeita, mesmo que isso signifique perder relacionamentos com pessoas que não podem apreciar essa versão de você? Essa escolha revela o caráter no nível mais profundo. Homens que escolhem preservar seus valores demonstram pensamento de longo prazo e autorrespeito. Homens que escolhem abandonar seus valores pelo sucesso no relacionamento demonstram pensamento de curto prazo e dependência de validação externa. Nenhuma escolha é inerentemente certa ou errada, mas cada escolha cria uma trajetória diferente para o desenvolvimento pessoal. O homem que se torna raivoso para manter relacionamentos ensina a si mesmo que seus valores centrais são negociáveis sob pressão. O homem que mantém seus valores apesar dos custos do relacionamento ensina a si mesmo que seu caráter não é negociável, independentemente das consequências. A tragédia é que os homens pacientes são forçados a fazer essa escolha. Em dinâmicas de relacionamentos saudáveis, a comunicação respeitosa não é apenas aceita, mas preferida. A necessidade de escolher entre caráter e conexão revela uma disfunção fundamental que não serve aos interesses de longo prazo de nenhuma das partes. Entender como as mulheres acidentalmente transformam homens pacientes em homens raivosos não é sobre atribuir culpa. É sobre reconhecer padrões que destroem relacionamentos e caracteres simultaneamente. Quando entendemos o processo de condicionamento, podemos escolher participar dele ou interrompê-lo. Para os homens pacientes, seu estilo de comunicação calmo não é uma fraqueza a ser abandonada quando não funciona imediatamente. É uma força a ser preservada, escolhendo parceiras que a apreciem. Não deixe ninguém treiná-lo para se tornar alguém que você não respeita. Para as mulheres, quando um homem paciente faz um pedido respeitoso, trate-o tão seriamente quanto trataria uma demanda raivosa. Não condicione acidentalmente bons homens a abandonar o próprio estilo de comunicação que você afirma preferir. O objetivo não é eliminar toda a raiva dos relacionamentos. É garantir que a raiva permaneça uma expressão rara de urgência genuína, em vez de uma ferramenta aprendida para a comunicação básica. Quando homens pacientes são forçados a se tornar homens raivosos apenas para serem ouvidos, todos perdem. O dilema do homem paciente não é apenas pessoal, é cultural. Estamos criando uma sociedade onde os homens mais comprometidos com a comunicação saudável são sistematicamente treinados para abandoná-la. Compreender esse padrão é o primeiro passo para mudá-lo. Se esta análise das dinâmicas de comunicação nos relacionamentos abriu seus olhos para padrões que você vivenciou ou testemunhou, deixe nos comentários a palavra caráter, para eu saber quem realmente está comprometido em preservar seus valores. Inscreva-se neste canal para mais percepções sobre a psicologia que governa a conexão humana. Ative o sino de notificações, porque entender essas dinâmicas pode salvar seus relacionamentos e preservar quem você é. Compartilhe isso com qualquer pessoa que precise entender que respeito não deveria exigir volume e que a paciência não deveria ser punida com indiferença.